Bem-vindo, aluno e aluna da Univesp. É uma alegria estar com vocês aqui de novo. Dessa vez a gente vai estar conversando sobre álgebra, né? Vamos falar sobre o curso de elementos de álgebra. E eu queria começar conversando um pouquinho com vocês sobre a natureza desse curso. A razão é a seguinte: o curso de elementos de álgebra, ele contém um dos melhores aspectos da matemática, que é pegar algumas estruturas que a gente já conhece, por exemplo, números reais, números inteiros, números naturais, matrizes, e extrair dessas estruturas as características abstratas que elas têm para que o estudo destas características abstratas possa ser generalizado e providenciar novos resultados que vão ser válidos para todas essas estruturas ao mesmo tempo e também para outras estruturas que tenham a mesma natureza que essas. Então, esse curso é um curso que tem um aspecto um pouco mais abstrato, né? O estudo de estruturas algébricas envolve o estudo de estruturas matemáticas abstratas, mas, por outro lado, o estudo dessas estruturas abstratas traz para a gente um ganho muito grande, porque quando você estuda estruturas abstratas, você está usando exatamente o grande poder da matemática de abstrair para generalizar, para obter resultados mais gerais, resultados mais profundos do que aqueles que você conseguiria obter estudando só a estrutura concreta. Tudo bem? Então, eu queria pedir para vocês para tentarem acompanhar esse curso do seguinte modo: o curso vai ter um monte de exemplos, a gente vai ver muitos exemplos, e esses exemplos eles vão reaparecer ao longo do curso, vocês vão encontrar e reencontrar estes exemplos muitas vezes. Então, se foquem em conseguir observar nos exemplos que a gente vai mostrar para vocês as propriedades e características da estrutura abstrata que a gente vai estar estudando em cada momento. Então, pega a definição abstrata e tenta verificar que aqueles exemplos concretos satisfazem as condições da estrutura abstrata. Se você conseguir fazer isso, você vai com certeza apreciar muito a profundidade do estudo das estruturas algébricas e vai trazer uma bagagem que você pode levar para a sala de aula, para os seus alunos, que é muito, muito rica e que providencia a possibilidade de apresentar, assim, diversos exemplos e projetos muito bacanas, tanto no nível do ensino fundamental quanto no nível do ensino médio. Tudo bem? Então, vamos combinar de dar uma atenção especial aos exemplos e tentar aprender a manipular algebricamente os exemplos, a trabalhar com eles, para vocês ganharem essa bagagem que eu tenho certeza que vai ser muito rica e que eu tenho certeza que vocês vão conseguir levar para a sala de aula no futuro, tá bom? Vamos começar, então? Então, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é uma estrutura algébrica. Então, grosso modo, né, uma definição preliminar para a estrutura algébrica é que estrutura algébrica é um conjunto não vazio, onde você tem uma ou mais operações que são de tipo aritmético. Tá? Por enquanto, isso ainda não é uma definição exata. Vamos ver um exemplo para entender o que é um conjunto que tem uma operação, ou mais de uma operação, né, de tipo aritmético. Então, o exemplo mais básico são os números inteiros com a soma. Você tem um conjunto numérico que consiste de números inteiros, e aí lá você tem a soma, que eu chamei aqui de soma usual. O que é a soma usual? É você somar dois inteiros, como a gente aprendeu a somar inteiros no ensino fundamental, tá bom? Então, quais são as operações, quais são as propriedades da operação de soma de números inteiros? A soma de números inteiros é uma operação associativa, então isso quer dizer que se você soma dois números inteiros, a mais b, e em seguida você soma um outro número inteiro c, você poderia ter somado o b mais c primeiro e depois somado o a. Então isso é o que a gente chama de associatividade. A posição dos parênteses nessa fórmula aqui não importa, tá? Além disso, a soma de inteiros é uma operação comutativa, então isso significa que a ordem com que você soma os números inteiros não é importante. Se você soma A e B ou B e A, isso vai dar o mesmo resultado. E essa soma possui o que a gente chama de elemento neutro, mas aqui nós vamos chamar de identidade aditiva. A identidade aditiva é o zero. É aquele número inteiro que você soma com qualquer outro, em qualquer ordem,
né, se você somar, deixa eu escrever aqui, ó, se você somar A com 0, vai dar A sempre, então isso é a identidade aditiva. E aí a gente tem os inversos aditivos, que são exatamente, o que é o inverso aditivo do número A? É o número que somado com A dá a identidade aditiva, o zero. Então, A mais menos A, que às vezes a gente chama de subtração, né? Em vez de falar A mais menos A, a gente fala A menos A, dá zero. Então, números inteiros com a soma são um conjunto não vazio, a gente tem um conjunto não vazio, com uma operação aritmética, que é a soma, e essa operação tem propriedades que são exatamente o ponto inicial do nosso estudo de estruturas algébricas, é extrair as propriedades da operação. Então, essa operação é associativa, comutativa, possui identidade aditiva e inversos aditivos. Um outro exemplo, agora com mais de uma operação, esse é um exemplo com duas operações, são os números reais, né? Então, números inteiros são os números naturais, né? 0, 1, 2 e seus inversos aditivos, menos 1, menos 2. E os números reais já contêm aí todos os números racionais, todas as frações, bem como os números irracionais, tipo π, por exemplo, né? Lá nos números reais, a gente tem duas operações, a soma e o produto. Tudo bem? Então, aqui a gente está dando um exemplo de duas operações aritméticas num conjunto não vazio. De novo, a soma de números reais é associativa, comutativa, ela tem uma identidade aditiva, que é o zero, ela também tem uma identidade multiplicativa, né, que é o 1, você pode multiplicar 1 por qualquer número real, você vai obter aquele número real, e tem, para números reais não nulos, o que a gente chama de inversos multiplicativos, né? Tem os inversos aditivos, né, que de novo, é um número real e menos ele, mas também temos os inversos multiplicativos, quando um número real A é diferente de zero, existe um número real que é o inverso do número A, que a gente chama de A a menos 1, ou 1 sobre A, que é aquele número real que multiplicado por A dá o 1, né? Então, a soma é associativa, comutativa, tem identidade inversos, identidade aditiva e inversos aditivos, e o produto é associativo, comutativo, tem identidade multiplicativa e tem inversos de elementos não nulos, né? Quando a gente tem duas operações, como no conjunto dos números reais, né, uma soma e um produto, a gente busca algo que liga essas duas operações, algo que conecte essas duas operações. E neste caso, o que é que conecta operações de soma e produto? Você conhece uma propriedade que liga essas duas coisas? Essa propriedade é a distributividade, né? A soma e o produto satisfazem uma propriedade que, se eu multiplicar um número real pela soma de outros dois, esse produto distribui sobre essa soma, né? A vezes B mais C é A vezes B mais A vezes C. Tudo bem? Então, a distributividade é algo que liga a operação de somar com a operação de multiplicar. Como a gente vai querer pensar de jeito mais abstrato sobre essas propriedades, então vocês têm que prestar muita atenção aqui na ideia de que nós estamos fazendo uma compatibilidade entre soma e produto. A distributividade, ela não é uma mera propriedade da soma e do produto de números reais. Ela diz que a soma e o produto interagem entre si de uma certa maneira, né? Eles se combinam de uma certa maneira. E isso é a compatibilidade, isso é a conexão que existe entre a soma e o produto. Mas agora, pessoal, vem a grande observação do início deste estudo de estruturas algébricas, que é o seguinte: apesar de que a gente está muito acostumado com operações em conjuntos de tipo numérico, a gente está acostumado a somar número, multiplicar número, dividir número, subtrair número, não são só conjuntos de números que têm operações com estas mesmas propriedades.
Por exemplo, imagine que a gente pega matrizes quadradas, né, n por n, com entradas reais e que têm inversos. Matrizes quadradas, elas também podem ser multiplicadas. Você pode pegar duas matrizes quadradas e multiplicá-las, né, com produto de matrizes usual. E aí, o que é legal é que este produto ele também tem propriedades que lembram as propriedades lá dos conjuntos numéricos. Neste caso, o produto de matrizes é associativo, ele possui uma identidade multiplicativa, que é a matriz identidade, né? A matriz cujas entradas ao longo da diagonal são uns e as demais entradas são zero. Deixa eu redesenhar aqui, ela ficou muito pequenininha. Então, vou fazer uma 2 por 2, tá? Ó, se eu fizer a matriz 1, 0, 0, 1, essa matriz aqui, qualquer matriz que você multiplicar por essa, que seja 2 por 2, vai dar a própria matriz que você multiplicou. Olha só, se você fizer o produto matricial da matriz com uns na diagonal e zeros nas demais entradas, por qualquer outra matriz, aqui eu escrevi esse produto com a matriz identidade à esquerda, mas você também pode escrevê-lo com a matriz identidade à direita. O resultado vai ser a própria matriz. Tudo bem? Isso é uma consequência de como a gente faz produto de matrizes, né? A gente faz produto de matrizes assim, ó, 1 vezes A mais 0 vezes C, dá A. 1 vezes B mais 0 vezes D, dá B. 0 vezes A mais 1 vezes C, dá C. 0 vezes B mais 1 vezes D, dá D. Então, esta matriz, ela faz o mesmo papel que o número 1 faz nos números reais. Quando você multiplica 1 por um número real, dá o próprio número real. Quando você multiplica essa matriz identidade por uma matriz qualquer, dá a própria matriz. E esta é a observação importante, é que mesmo se o nosso conjunto não é um conjunto feito de números, por exemplo, é um conjunto feito de matrizes, né? Matrizes não são números, são tabelas de números, né? São vários números que compõem uma matriz. Mas mesmo trabalhando com conjuntos que não são numéricos, você também tem operações de tipo aritmético, que satisfazem as propriedades usuais da aritmética. Então, aqui o produto de matrizes é associativo, ele tem essa identidade multiplicativa e, por definição, tem inversos multiplicativos, né? Porque a gente definiu o conjunto, que leva esse nome aqui, ó, GLNR. Isso denota o conjunto das matrizes n por n. Esse n aqui denota que a matriz é n por n. Este R denota que as entradas da matriz são números reais. E esse GL denota que a matriz tem inverso. Então, esse é um conjunto que tem uma operação associativa com identidade, uma multiplicação associativa com identidade multiplicativa e com inversos multiplicativos. Então, a observação é que o exemplo 1 dos números inteiros com a soma e o exemplo 3 das matrizes com produto, das matrizes inversíveis com produto, eles têm algo em comum. Ambos têm uma operação associativa com identidade e elementos inversos. Então, eles são exemplo de uma mesma estrutura algébrica abstrata, que nesse caso se chama grupo. Apesar de serem conjuntos muito diferentes entre si, né, o conjunto de matrizes e o conjunto de números inteiros são super diferentes, mas a operação de produto no conjunto de matrizes inversíveis e a operação de soma no conjunto de números inteiros têm mesmas propriedades que dão origem ao que a gente vai chamar de estrutura algébrica abstrata. São exemplos de uma mesma estrutura algébrica abstrata. A diferença que tem entre 1 e 3 é que a soma de números inteiros é comutativa, né? Então, o exemplo 1 constitui um grupo que a gente chama de grupo comutativo. E o exemplo 3, que é o produto de matrizes, quando as matrizes não são 1 por 1, né? Porque matrizes 1 por 1 são simplesmente números, ele é um exemplo de grupo não comutativo. O produto das matrizes, em geral, importa a ordem em que você faz, tá? Grupos comutativos também se chamam grupos abelianos, em homenagem a um grande nome da álgebra, que é o Abel. Ele tem até uma cratera na Lua com o nome dele. Então, a gente vai usar essa terminologia, né? Às vezes nós vamos falar grupo comutativo, às vezes a gente vai falar grupo abeliano. Vamos ver mais um exemplo, o último dessa aula.
Agora, ao invés de pegar as matrizes inversíveis, a gente vai pegar as matrizes n por n com entradas reais, mas todas, não só as que têm inversa, né? E vamos colocar no conjunto de todas as matrizes n por n reais a soma e o produto de matrizes. A soma de matrizes é associativa, é comutativa, tem identidade, que é a matriz cujas entradas são todas iguais a zero. Essa é a identidade aditiva, é a matriz que, se você somar com qualquer outra, em qualquer ordem, vai dar aquela com a qual você está somando, a matriz nula, né? Então, a matriz nula somada com a matriz ABCD dá a matriz ABCD. Tudo bem? Então, esse é o inverso aditivo. Não, desculpa, é a identidade aditiva, é o elemento que, somado com a matriz, não altera a matriz, tá? Elemento idêntico no sentido aditivo. E as matrizes também têm, com entradas reais, têm inversos aditivos, né? Como é que você produz o inverso aditivo da matriz ABCD? Você simplesmente põe um menos na frente de cada um destes números aqui, ó. Essa matriz somada com a matriz ABCD vai dar a matriz cujas entradas são todas nulas. Vai dar a matriz identidade aditiva. Tudo bem? A matriz nula. O produto de matrizes é associativo, em geral não é comutativo, tem identidade, como a gente já sabe, e soma e produto de matrizes são compatíveis, satisfazem a distributividade. Então, se você fizer uma matriz vezes uma soma de duas matrizes, a propriedade distributiva vai ser satisfeita. De novo, a gente encontrou dois conjuntos super diferentes com a mesma estrutura algébrica abstrata. Os números reais com a soma e o produto, e as matrizes quadradas com a soma e o produto, são um exemplo de uma mesma estrutura algébrica que a gente vai estudar bastante nesse curso, que se chama um anel. A diferença, de novo, é que os números reais formam um anel comutativo, porque o produto de números reais é comutativo, a ordem que você faz o produto de números reais é irrelevante, mas o anel de matrizes não é comutativo, porque quando as matrizes são pelo menos 2 por 2, né, não são matrizes 1 por 1, a ordem do produto importa. Tem mais um, este verdadeiramente último exemplo dessa aula, que é bem diferente destes dois, e eu acho muito legal de ilustrar, porque ele mostra que realmente tem conjuntos que não envolvem números de nenhuma forma e que têm operações de tipo aritmético. E esse último exemplo é assim, você pega um conjunto não vazio, conjunto C não vazio, e considera agora todas as funções inversíveis de C em C. Então, todas as funções bijetoras que saem do conjunto C, que tem como domínio o conjunto C, e que tem como contradomínio o conjunto C. Tudo bem? Se você considerar o conjunto de todas as funções inversíveis de C para C, a gente vai chamar esse conjunto de S subíndice C, esse conjunto também tem uma operação de tipo aritmético, que é a composta de funções, né? A composta de funções é associativa, ela tem identidade, que é a função identidade, é a função... O que é a função identidade? É a função f de x igual a x para todo x em C, é a função que manda um elemento para ele mesmo, esse o elemento do grupo, o elemento do conjunto, me desculpa, que vai fazer o papel da identidade dessa operação, e tem inversos, porque a gente está olhando para funções inversíveis, então a gente está olhando para o conjunto de funções que, por definição, tem inversos. É mais um grupo, mais um exemplo de grupo. E aí eu deixo para vocês essa pergunta, que nós vamos responder em breve, se esse grupo é abeliano ou não, né? Se ele é comutativo ou não. Bom, pessoal, assim a gente encerra a nossa primeira aula do curso de elementos de álgebra. Nessa aula a gente deu alguns exemplos de conjuntos numéricos com operações aritméticas e de conjuntos não numéricos, conjuntos de matrizes, conjuntos de funções, que possuem operações que também têm propriedades análogas às propriedades das operações de tipo aritmético. Na próxima aula, a gente vai usar estes exemplos, nós vamos usar a estrutura destes exemplos para fazer a definição de uma estrutura algébrica abstrata. Eu aguardo vocês lá, um abraço e até breve.